Então, Sim. vamos dar início, já temos 100 participantes aí, né? E vamos tentar aí privilegiar a pontualidade. Boa tarde a todos, então. É um privilégio para nós aqui da HE Silva HE de promover esse bate-papo, né? A ideia é fazermos um evento bem descontraído mesmo, é um evento relativamente curto. Nós vamos tratar aí do tema dos recentes decretos do Estado do Paraná para incentivos fiscais nos portos e aeroportos, nas importações. A gente acredita que estamos cumprindo aí com o nosso compromisso de sempre estar discutindo aí os temas atuais, né, principalmente no momento desse, de uma recessão aí sem precedentes. Então, acho que a retomada econômica aí é uma coisa que está sendo esperada e aguardada por todos. Vamos ver se a gente consegue tabular alguns entendimentos. Os apresentadores aqui serão o Fabiano, da IS Logistics, uma empresa de apoio logístico, a Gabriele, da Conecta, que é uma empresa de assessoria aduaneira. Nós temos aí o Teodoro Matos e o Álvaro Rotuno, que são advogados aí da HE Silva HE, e também têm uma especialização aí na área de comércio exterior. Compondo a mesa também tem o Elton Cruz e a Suara, que são também da Gaia. O Elton vai tentar fazer aí uma curadoria das perguntas, né? Eu acho que o principal momento do nosso bate-papo será a fase de perguntas. A ideia é que a gente apresente aí de 8 a 10 minutos cada apresentador. Acho que começamos com o Fabiano e a Gabriele, depois teremos o Álvaro e o Teodoro, né? E o que mais aqui? Nós estamos tentando também nesse modelo conciliar um pouquinho a questão da assessoria aduaneira, que é uma área de um segmento de mercado com muitas questões específicas e que também trabalha, às vezes, com um grau de agressividade mais alto, porque é um ponto sensível, né? Um ganho como se diz, um ganho de competitividade importante você pode ter nessas pontas de exportação ou importação. Vamos tratar aqui apenas das importações pelo Paraná. E em conjunto com o nosso escritório, que é um escritório de advocacia de um determinado porte já e que também costuma tratar com profundidade essas questões. A gente vai tentar fazer uma costura desses dois enfoques, né? O enfoque da assessoria logística e aduaneira para o enfoque jurídico, mas de maneira muito objetiva. Então, de 8 a 10 minutos eu pedia para cada um de vocês. Se eu precisar, eu vou dar uma interrompida e aí a gente abre para perguntas. Como que vai funcionar isso? A ideia é que vocês façam as perguntas pelo Q&A. Ali embaixo, no canto inferior, no meu monitor, está no meio, na parte inferior do monitor, tem um Q&A ali, e ali os senhores vão registrar, então, as perguntas. Não precisa se preocupar em identificar, porque o próprio programa ele já faz a identificação de quem mandou a pergunta. Vamos tentar, obviamente, aí, responder a todas no evento. Já temos 120 participantes só nessa introdução, mas é muito provável que não tenhamos tempo. Então, pediria que vocês não se frustrassem com isso. A ideia é que depois desse nosso bate-papo, a gente possa endereçar cada questão e para que nenhum de vocês aí fique sem alguma resposta. O objetivo aqui, eu diria que tentar dar algumas respostas, mas acho que se todos nós sairmos daqui com as perguntas corretas, né, pelo menos sabendo que perguntas fazermos para essa questão do tema, enfim, os incentivos fiscais, já é um grande ponto de partida. Então, sem mais delongas aí, eu passo a palavra. Gabriele, você que vai começar? Posso começar, sim. Então, tá bom. Então, legal. Gabriele, pode... Obrigada, Pacheco. Boa tarde, colegas, todos que estão aí nos escutando. Para nós é uma honra estar aqui participando com vocês desse bate-papo. A ideia é realmente trazer à tona, que veio em boa hora, esse pleito com relação a benefícios fiscais de importação de ICMS aqui no Paraná. A iniciativa privada já esperava bastante tempo por esse benefício, e ele finalmente aí foi publicado. E as empresas agora elas têm que realmente entender melhor o benefício e saber como que fazer esse pleito da forma correta, como que elas têm que angariar e trazer isso para dentro de casa. O Paraná ele se colocou agora bem agressivo com relação à questão de
participar, sim, da questão da guerra fiscal, né, a conhecida guerra fiscal de benefícios fiscais entre os estados, e eles querem se colocar competitivos dentro dessas opções que as empresas têm quando elas fazem esse planejamento tributário, de onde é o melhor local para eu fazer a minha importação, para eu maximizar aí os meus ganhos com esses produtos importados. Então, o Paraná, ele desenhou, ele fez uma, entre aspas, cola com o benefício fiscal mais próximo dele, que é o de Santa Catarina, e ele colocou alguns requisitos aí para as empresas poderem utilizar esse benefício. O principal deles, obviamente, é estar presente no Paraná, é que essas importações aconteçam pelos portos e aeroportos paranaenses, né? E ele colocou aí um pedido aí de investimento de 360 mil reais para as empresas, né? Então, as empresas, elas vão poder entrar com esse pleito, elas vão protocolar, e elas vão poder fazer essa decisão de se elas vão fazer esse pleito diretamente ou se elas vão fazer através de uma trading. Isso tudo vai ficar, né, conforme o desenho de cada empresa. Eu preparei aqui uma tela, eu não sei se eu posso já compartilhar com vocês, com relação a um comparativo desses benefícios, né? Hoje, a gente tem em mãos uma publicação, né, o decreto. Nele constam algumas alíquotas com relação a esse, né, o benefício, o que vai ser a carga efetiva, o que vai ser o crédito presumido para cada operação. E a gente também já recebeu uma cartilha explicativa sobre esse Paraná competitivo, onde algumas alíquotas elas estão um pouquinho diferentes. Então, a gente vê que a Secretaria da Fazenda ela ainda tem que evoluir um pouquinho nesse assunto, mas que a gente já está muito contente aí que saiu esse benefício, que a gente já pode começar a trabalhar e fazer o nosso tratamento, o nosso planejamento em cima dessas alíquotas. Eu posso dividir aqui a tela com vocês? Gabriele, só uma questão de ordem. Eu estou conseguindo ouvir você bem, mas eu estou sentindo... Você acha que consegue aproximar um pouco mais o microfone da tua boca? Eu acho que sim. Vamos ver se fica melhor agora. Ficou melhor agora, Pacheco? Está melhor. Obrigado. Legal. Estou dividindo a minha tela aqui com vocês. Eu não sei se está bem claro aí para todo mundo. Acho que vou colocar maior até visualizar em modo leitura, talvez. Pronto. Então, como eu comentei com todos, esse decreto, ele teve uma publicação. Nessa publicação, a gente teve acesso às alíquotas iniciais mínimas que eles colocaram. E eu coloco aqui uma segunda coluna, que é essa cartilha explicativa que a gente recebeu, onde algumas alíquotas elas estão um pouquinho diferentes. Como é que funciona o benefício fiscal? Basicamente, na importação, o importador ele vai importar e vai ter o diferimento total do ICMS, né? Então, ele não vai ter nenhum desembolso de ICMS no momento da importação. E quando ele for fazer a sua saída, a sua venda, ele vai ter uma carga efetiva reduzida, dependendo de qual vai ser o destaque da sua nota, né? Qual é o tipo de nota, de tipo de saída que ele vai ter. Então, como a gente tem alíquotas diferentes entre as operações internas e as interestaduais, eu fiz um comparativo do que mais vai ser utilizado, provavelmente, pelos importadores, tá? Então, a gente tem duas operações, a operação interna de 12% e a operação interna de 4%. E aí ele coloca ali, ele pondera as operações. No decreto ele coloca que essa carga efetiva seria de 1,5% e o crédito presumido de 2,5%. Isso é muito bom, é um crédito presumido bem considerável, ele é interessante, é a mesma coisa de 12%, onde a operação teria aí uma carga efetiva de 2,5% e esse crédito presumido de 9,5%. Então, isso é bem interessante para fins, né, da gente comparar. Quando a gente recebeu a cartilha, ela mudou um pouquinho, mas ela ainda está de forma competitiva aí para a gente trabalhar aqui nas operações do Paraná. Quando eu já comparo com a cola, que foi o benefício fiscal de Santa Catarina, as alíquotas elas já mudam bastante e aí cada importador ele vai ter que ponderar realmente qual que é a melhor opção para ele, né? Então, por exemplo, na mesma operação de 4% em Santa Catarina, a carga efetiva é 1% e o crédito presumido é 3%, por exemplo.
Então, o convite que eu faço a todos é realmente a gente fazer juntos esse estudo, encontrar qual que vai ser a melhor operação, né, para cada empresa e que a gente possa desenhar esse planejamento tributário, que é muito bom que a gente tenha essa opção agora para o Paraná, que era o que a gente tanto esperava e que veio talvez na hora certa para dar o fôlego aí para as empresas paranenses que estavam precisando. Com relação aos fundos, eu deixei ele aqui no cantinho porque ele é muito parecido entre Santa Catarina e Paraná. Paraná ele tem uma vantagem perante Santa Catarina. Esses fundos que têm que ser recolhidos em cima da tributação, da arrecadação, né, do total do montante do ICMS que utilizou o benefício fiscal, em Santa Catarina ele é recolhido de mês a mês. E no Paraná a vantagem é que esses fundos vão poder ser recolhidos anualmente. Então isso aí também dá um fundo interessante, um fôlego interessante para todas essas empresas colocarem dentro do seu planejamento tributário. Então, eu acho que com relação às alíquotas, como eu comentei, a gente ainda tem que evoluir, a gente tem que esperar realmente a finalização desse assunto, saber se a cartilha informativa ela realmente é a final, que a gente pode considerar, mas o pleito ele já está aberto, a gente já pode estar protocolando, né, lá dentro da CEF esse pedido. Então, o quanto antes a gente puder conversar com as empresas e entender o que elas precisam, qual que é o tipo, na verdade, né, de saída delas, se elas vendem mais internamente, se elas vendem para fora do estado, né, se os produtos têm similar ou não dentro do estado, isso também é um ponto super importante que vai ter que ser analisado, então a gente pode desenhar juntos aí essa condição para cada empresa. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem ainda colocar mais pontos, eu acho que o meu colega, eu acho que o Teodoro vai explicar ainda melhor essa condição. Acho que não. Vamos deixar a dúvida do pessoal para responder. Eu não sei se eu expliquei isso, a gente vai endereçar essas perguntas no final, né, das apresentações. E então, tendo a Gabriela aí encerrado a parte dela, eu acho que uma palavra ao nosso amigo Fabiano, da Yes Logistics. Fabiano, dá o teu recado aí. Tá bom, obrigado, Pacheco. Consegue me ouvir bem? Sim. Primeiro, agradecer o convite, né, da GAI, da Conecta, para a gente falar um pouco da parte logística. Eu acho que, do ponto de vista desse benefício que a Gabriela explicou agora, eu acho que é importante a gente entender primeiro o contexto onde ele surge, né? O Pacheco explicou no começo como um estímulo que vai auxiliar as empresas na volta agora da retomada econômica, né? Mas eu acho que é importante, aproveitando que nós temos aí quase 170 pessoas participando, várias empresas paranaenses participando, deixar claro a importância da mobilização das empresas para que esse protocolo de benefícios, esses benefícios continuem evoluindo. Porque é isso que eu queria, esse seria o meu recado, de mostrar a importância disso e contar um pouco do que a gente acompanhou no passado recente, na história recente, de fatores que levaram para esse início de um novo benefício fiscal no Paraná, né? Eu acredito que a Agência de Desenvolvimento do Paraná teve um papel fundamental nesse processo, né? A Invest Paraná tem sido muito atuante. Um movimento muito importante que eles fizeram agora no começo do ano, a gente teve a felicidade de participar. A Agência de Investimento do Paraná chamou 27 empresas, reuniu um grupo de 27 empresas locais que tinham pleitos em andamento para criar um resumo de todas as solicitações que haviam naquele momento e tentar fazer com que o governo se pronunciasse, agisse de uma forma unida para todo o mercado. Então, a gente teve a chance de participar desse evento no começo do ano, por volta do dia 15 de janeiro. Então, a Agência de Investimento do Paraná fez um protocolo, uma minuta de ofício, resumindo, né, os pleitos dessas 27 empresas. E eu acredito que esse movimento, como ele precede o decreto, né, que criou esses benefícios fiscais, esse movimento ele contribuiu de forma positiva para que ele realmente acontecesse. Mas, como vocês veem ali pelo que a Gabriela explicou, o benefício que nós vemos agora no Paraná, ele ainda não está completo, né? Eu acho que hoje ele tem ainda como evoluir, tem fatores para evoluir, e a importância de você juntar as empresas, de mobilizar o empresariado,
é fundamental para que ele continue indo na direção certa. Nós, a ES Logistics, atua no Paraná desde 2005, então a gente acompanhou o ciclo econômico que as montadoras trouxeram para o Estado. Participamos também muito da indústria de papel e celulose, uma indústria que também trouxe desenvolvimento para o Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente acompanhou a evasão de empresas paranaenses para estados vizinhos. Não é surpresa para ninguém que hoje você tem empresas que saíram totalmente do Estado, as suas operações estão em Santa Catarina ou no Espírito Santo, e empresas que estão aqui, mas ainda já operam parcialmente ou totalmente por Santa Catarina. Então, o que a gente acredita, a primeira leitura desse benefício é que o Estado está focando nas empresas que continuam aqui, mas importam para Santa Catarina, né? Por exemplo, se você entender que as empresas paranaenses que decidiram não sair, né, nesse momento não estão sendo privilegiadas, então nota-se que ainda existe muita coisa para evoluir, muita coisa para a gente aprender com os estados vizinhos, né, e talvez conseguir tornar o benefício mais abrangente, não só quem decidiu sair, mas como quem privilegiou o estado ficou aqui, né, investido no estado. Eu trouxe, para ilustrar esse ponto, eu trouxe um levantamento para vocês terem uma ideia do número de importadores que hoje estão nessa categoria. Vou tentar dividir minha tela aqui com vocês. Conseguem ver? Só para vocês terem uma ideia da escala, né, do que se trata esse benefício fiscal e o potencial para ele realmente se tornar um divisor de águas no estado do Paraná. Hoje, a gente estima que perto de 300 empresas paranaenses operam por Santa Catarina, total ou parcialmente. Então, vocês veem aqui, nos últimos 3 anos, esse número de embarques marítimos, por exemplo, ele tem aumentado. Em 2018 foram 15 mil embarques, em 2019 subiu para 16 mil embarques, e até agora, quase 4 mil embarques de empresas paranaenses foram feitas por Santa Catarina. Um total de quase 80 mil containers. Então, nós estamos falando de um volume gigantesco de arrecadação que o Estado perde. E claro que aqui existem todos os tipos de operação, insumos, a revenda, né? É complexo isso, mas é só um resumo para ilustrar esse ponto do que ainda precisa ser feito. Nos embarques aéreos, a mesma coisa. Vocês veem aqui, 2018, 2019, o número de embarques aéreos aumentando, né, para Santa Catarina. 2018, 4 mil embarques, 2019, 4.500. Então, isso demonstra que existe aí um grande potencial se o Estado conseguir acertar, né, e conseguir realmente abranger todos os importadores, um grande potencial para trazer essas empresas de volta para o Paraná. Deixa eu voltar aqui. Bom, com relação ao contexto, Pacheco, eu acho que seria isso. Eu acho que um dos melhores resultados que a gente pode alcançar nesse webinar seria a mobilização de cada vez mais empresas, né, e entender quais são as necessidades para que a gente possa engrossar o couro aí, engrossar essa turma que está pressionando, né, de uma forma positiva, mas tentando conscientizar o governo do estado a tornar o mercado local mais competitivo. Acho que é fundamental isso que você falou, Fabiano. O Paraná, durante muitos anos, ficou aí um pouco, vou chamar assim, inerte, né, com relação a essas políticas um pouco mais agressivas. E uma coisa que a gente vai ter que pensar também é em que medida o Estado vai ser reativo de forma positiva para isso, né? A proposta é ótima, mas a gente tem um caminho um pouco longo aí a percorrer de forma a alcançar nossos irmãos aí mais ao sul. Bom, agora eu não sei se é o Álvaro ou o Teodoro? Sou eu, Pacheco. Teodoro, então? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vou falar primeiro aqui, continuando nessa linha aí que eu acho que o Fabiano falou, a Gabriele também, e o Pacheco comentou agora, que
A legislação, a gente olha o decreto, a gente tem um artigo que traz as alíquotas, traz alguns requisitos, mas não aprofunda as operações que são complexas e os conceitos diversos que envolvem essas operações de importação. Então, o que a gente tem visto em conversas com o Estado, com o Invest Paraná, é que vários assuntos precisarão ser tratados através do protocolo de intenções. Pelo menos por enquanto será assim. E nesse protocolo de intenções, no pleito que as empresas vão fazer para aderir ao Paraná Competitivo, a gente sabe que o Estado tem 3 pilares que ele está se sustentando para conceder os benefícios e que ele vai analisar dentro do pedido de cada empresa se esses 3 requisitos básicos estão sendo cumpridos, que é o desenvolvimento regional, geração de emprego e aumento de arrecadação. Então, cada pleito de cada empresa vai precisar estar inserido dentro desse contexto para que seja deferido e assinado o protocolo de intenções com o Estado, né? Acho que o primeiro ponto de atenção que a gente verifica aí no decreto é a questão da redução do saldo devedor médio dos últimos 12 meses, que é um requisito que a empresa não pode, utilizando o benefício, reduzir o saldo devedor médio dela de ICMS dos últimos 12 meses. Isso é um pouco estranho para as empresas que já estão estabelecidas no Paraná, elas já têm um volume de operações no Estado, e com o benefício, logicamente, com esse crédito presumido, a arrecadação tende a diminuir. Então, dentro dessa negociação com o Estado, isso precisará ser avaliado e discutido. É um ponto que a Fazenda, principalmente, ela tem tratado como premissa básica, a não redução da arrecadação. Ela está com caixa na mão ali nessa época de pandemia, do mesmo jeito que as empresas estão passando pela crise, o Estado também está, e eles estão levando isso meio a ferro e fogo aí. Então vai ser uma discussão que vai precisar ser travada com o Estado para encaixar esses dois lados, né? E também uma premissa que as empresas precisam ter em mente as empresas estão passando por uma crise, então a arrecadação já diminuiu um pouquinho a média nesses últimos meses. A gente não sabe mais por quanto tempo isso vai continuar assim. A gente torce para que comece a subir a arrecadação logo também, mas já começa a acomodar um pouquinho esse lado da redução do saldo devedor médio, né? Um outro ponto é que esse saldo devedor médio, o decreto ele trata como estabelecimento, mas em conversas com o Estado a gente já verificou que eles vão analisar isso do ponto de vista de pessoa jurídica, de empresa. Então já talvez uma possibilidade aí de criar um novo estabelecimento do zero, sem esse histórico de 12 meses. A gente sabe que quando o Estado for analisar, ele não vai se prender somente na análise superficial da operação, vai pegar o histórico da empresa nos últimos 12 meses. Teodoro, só para fazer um adendo, né? Esses períodos de medição aí que serão fundamentais para tentar acomodar esses interesses, né? Na medida que a gente tem uma pandemia, que o pico vem sendo atingido cada semana que passa no mês seguinte, nós já temos aí 3 meses quase que a arrecadação caiu, né? Então, acho que a tendência é que a gente possa demonstrar aí crescimento de arrecadação por conta do impacto forte que nós tivemos na economia do Covid-19. Eu acho que sim, demonstrar esse crescimento aí que pode ter nos próximos meses e um volume de incremento decorrente do próprio benefício fiscal, né? Que isso, se a gente conseguir demonstrar isso também, a gente ganha força no pleito. Acho que o segundo ponto que o decreto traz também é a questão da similaridade de produção no estado do Paraná dos produtos que serão importados. Isso é uma medida que o Estado está adotando para proteger a indústria paranaense. É uma preocupação que o Estado tem em não abrir de forma muito ampla e prejudicar a indústria que já está estabelecida no Paraná. E quem vai fazer essa análise dessa similaridade vai ser a Invest Paraná. Ela que já vai fazer essa análise prévia antes de levar dar andamento junto à Secretaria de Fazenda. E quem vai levar isso para a Invest Paraná são as empresas, né? Então é importante que a empresa faça a lição de casa dela bem feita, de forma técnica, de forma bem fundamentada, para facilitar a análise pela Invest Paraná e
para que a Invest Paraná, de certa forma, entre aspas, aqui, compre a briga da empresa para permitir a utilização do benefício, né? Mesmo que haja similar, um exemplo que a gente pode dar aqui, mesmo que haja similar sendo produzido no estado do Paraná, se a empresa conseguir comprovar que a produção industrial de determinado produto no estado não supre a demanda, a gente ganha força também para pleitear esse benefício, mesmo existindo uma produção dentro do estado já. Então, vai ter muito de negociação nesse ponto com o Invest Paraná e depois com a Secretaria de Fazenda. Um outro ponto que a gente tem verificado também e a gente tem sido questionado é como é que vão ficar funcionando as operações através de trading, né? Seja por conta e ordem, seja por encomenda. As trades aí, o pessoal da Conecta pode confirmar depois, estão pleiteando os benefícios. O Estado ele entende um pouquinho diferente, o Álvaro vai entrar nessa discussão mais para frente, da decisão recente do STF, de quem é o contribuinte, quem é o Estado que deve receber esse ICMS na importação, né? E o Estado entende um pouquinho diferente, ele entende que nas operações, através de trading, por conta em ordem ou por encomenda, a trading deverá ter o benefício. Depois esse benefício será repassado para os contribuintes através do crédito, enfim, na remessa das mercadorias. Acho que um último ponto aqui também, que a gente já teve conversa com alguns clientes e é um ponto a ser avaliado. A gente sabe que no passado já algumas empresas tinham benefícios fiscais e regimes especiais com o Estado relacionados à importação, e agora é o momento desses regimes especiais e benefícios serem reavaliados, né, frente a essa nova legislação. Por exemplo, a gente tinha um benefício fiscal que era aplicável para as empresas importadoras e revendedoras de produtos importados, que tinham, por conta da operação mesmo, um acúmulo de crédito de ICMS. A empresa pleiteava, com base no artigo 467 do regulamento de ICMS, um regime especial. A entrada na importação, o ICMS na importação, ele era diferido de forma que a alíquota seria aplicada no percentual de somente de 4%, para que não gerasse acúmulo de crédito a saída posterior a 4% também. Esse regime especial ele era obtido pelas empresas, ele era aplicado nas operações, mas agora, frente a esse novo benefício de crédito presumido, ele fica sendo deixado, pode ser deixado de lado pelas empresas, fica um pouquinho prejudicado porque esse novo benefício ele é mais vantajoso. Então, é preciso que as empresas também, os contribuintes avaliem essa migração de outros regimes e benefícios para esse novo da legislação. Esse é o momento de que seja reavaliado. Mudando um pouquinho aqui, avançando nos tópicos, vou tratar da questão da tributação desse crédito presumido do Paraná Competitivo pelas empresas tributadas do lucro real. A gente sabe que lá em 2017 a Lei Complementar 160 ela fez uma equiparação a todos os benefícios fiscais concedidos pelos estados às subvenções para investimento. O efeito disso é que eles não são tributáveis pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS e pela COFINS, desde que obedecidos determinados requisitos da legislação. E dentro desses requisitos da legislação está a necessidade e a obrigatoriedade de constituição de reserva para incentivos fiscais, que é do patrimônio líquido segregada da conta de lucros acumulados. Enquanto esse valor do benefício fiscal estiver registrado dentro dessa conta, não vai haver tributação pelo IRPJ, pela CSLL, e caso haja distribuição desse valor aos sócios, aquele efeito que a empresa teve de exclusão nos períodos anteriores, ela teria de tributar agora na distribuição dos valores aos sócios. E a gente sabe que isso, para algumas empresas, de certa forma, é uma desvantagem, né? Ela não quer ter essa conta travada ali no patrimônio líquido, impossibilitando a distribuição para os sócios. Você consegue o efeito do imposto de renda, você não tributa, mas você fica com os valores ali represados dentro dessa conta. Então, uma alternativa também que a gente tem discutido com os nossos clientes
e a gente tem obtido êxito, tem precedentes favoráveis já do STJ, e decisões favoráveis transitadas em julgado, mudar um pouquinho a argumentação, sair dessa briga de subvenção para custeio, subvenção para investimento, e defender judicialmente que os créditos presumidos, eles não devem ser tributados pelo imposto de renda pela contribuição social. Pelo fato de não serem receitas tributáveis e pelo próprio pacto federativo. Então, a gente tem obtido êxito nessas discussões, e a grande vantagem dessa discussão judicial é que ela está favorável, ela repercute em um bom benefício para a empresa, e a gente não tem a necessidade de manter essa conta dentro do patrimônio líquido de reserva, e a gente possibilita a distribuição dos valores para os sócios. Eu acho que eram esses os pontos. Eu passo agora para o Álvaro seguir aí com a análise da decisão do STF. Perfeito, Teodoro. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa tarde, né, para todos que nos prestigiam, né, assistindo esse webinar. A gente tem mais de 160 participantes neste momento. Bom, para encerrar essa primeira parte expositiva, né, e dar seguimento às perguntas do evento, eu vou tratar aqui sobre 2 assuntos. O primeiro assunto diz respeito à regularidade deste benefício que o Paraná instituiu agora, à luz da Lei Complementar 160, né, para saber se esse benefício ele foi validamente instituído. E o segundo ponto, como o Teodoro antecipou, diz respeito à decisão recente do STF, no tema número 520 de repercussão geral. Falando primeiro do benefício do Paraná, desse incentivo que foi instituído agora em abril, sempre que a gente fala em benefício fiscal do ICMS, já vem à tona essa preocupação com a regularidade do benefício, porque, como nós sabemos, no histórico recente do contexto de guerra fiscal, nós tivemos muitas ações no STF, né, ajuizadas de estados contra benefícios de outros estados, né, e isso levou à declaração de inconstitucionalidade de alguns benefícios fiscais, então sempre vem essa preocupação quanto à constituição do incentivo fiscal. Nós sabemos que em 2017 foi promulgada a Lei Complementar 160, que representou um passo muito significativo na pacificação da guerra fiscal entre os estados. Essa lei, ela estabeleceu que os benefícios existentes até aquela data poderiam ser regularizados pelos estados, mediante algumas medidas e protocolo no CONFAS, enfim, né, e poderiam ser estendidos, né, poderiam ser prorrogados por prazos que variavam de 1 a 15 anos. Tá? E, ao mesmo tempo, a lei vedou a criação de novos benefícios fiscais. Então, fica aí a dúvida, né? Esse benefício criado agora, né, em abril de 2020, pelo Paraná, observa ou não observa a lei complementar? Sobre esse ponto, é interessante mencionar que a lei complementar, ao mesmo tempo que ela vedou a criação de novos benefícios, ela abriu a possibilidade de os estados fazerem uma adesão a incentivos fiscais que já existem em outros estados da federação, da mesma região onde eles estão situados. Então, no caso do Paraná, a região sul. Essa cláusula ficou conhecida como cláusula de cola ou cláusula de carona, que permite a cópia do benefício fiscal praticado por outro estado da mesma região. E o que o Paraná fez, nesse caso, foi exatamente isso. Em 2019, o Paraná aprovou uma lei prevendo que o Poder Executivo poderia aderir a esses benefícios de outros estados da federação. Então, foi promulgada essa lei de forma geral. E agora, no ano de 2020, o Paraná, nesse decreto, que alterou o Paraná Competitivo, incluindo esses créditos presumidos na importação, expressamente mencionou esta lei para trazer para a legislação paranaense um benefício fiscal que já existe, como a Gabriele mencionou e o Fabiano também, no estado de Santa Catarina. A diferença é que o Paraná incorporou percentuais um pouco menores do crédito presumido, mas não tem nenhum problema quanto a isso. A lei complementar prevê que o Estado, ao fazer isso, pode reduzir o alcance do benefício fiscal que ele está copiando. Então, analisando a Lei Complementar 160, analisando o procedimento que o Paraná fez, né, desde 2019, quando promulgou essa lei, e agora, quando incorporou esse benefício fiscal, o nosso entendimento é de que sim, o Paraná institui esse benefício de uma forma válida, observando apenas que existe um último requisito que ainda falta o Paraná preencher, que é de depositar esse benefício fiscal criado agora no CONFAS, mas ele tem 3 meses a partir da publicação para fazer isso, então ainda está dentro do prazo. Então, portanto, numa leitura inicial, esse benefício ele observa, né, ele está regular à luz do que prevê a Lei Complementar 160. Tratando agora sobre a decisão do STF, acho que é um tema que já foi bastante discutido, é um tema bastante aguardado, né, eu tenho certeza que ele vai ser trazido nos questionamentos aqui também. No mês passado, em abril, né, o STF julgou o tema número 520 de repercussão geral, um processo afetado, né, para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal,
e onde foi analisada a definição de qual é o estado que tem legitimidade ativa para cobrar o ICMS nas operações de importação. O caso concreto que foi analisado naquela decisão, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque era uma operação um pouco complexa, ela tem nuances um pouco peculiares, é um caso, é uma operação que, uma entrada física que aconteceu em São Paulo, foi para Minas Gerais, voltou para São Paulo, então tem algumas nuances que eu não vou entrar neste momento. Mas o interessante desse julgamento é que, logo de início, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, no seu voto, ele já observou que havia uma divergência muito clara entre o que prevê a Lei Candir e o que prevê a Constituição Federal nessa matéria do ICMS devido nas importações. A Lei Candir, ela prevê no artigo 11 que a legitimidade para a cobrança do ICMS nas importações compete ao Estado por onde ocorreu a entrada física da mercadoria. E o que levou muitos estados, contribuintes, a interpretarem isso como sendo o estado onde acontecia o desembaraço aduaneiro da mercadoria. Por outro lado, a Constituição previa, né, que a incidência do ICMS ocorre onde estiver domicílio o destinatário final da mercadoria. Então, existiu uma divergência entre esses dois dispositivos e o ministro Fachin, o relator do acórdão, ele já inicia o voto dele apresentando essa divergência. Em seguida, um aspecto interessante desse julgamento é que o Supremo ele não se limitou a analisar o caso concreto ali em julgamento, que era de uma importação própria, uma importação feita pela própria empresa, não através de trading, né? Ele foi além e ele aplicou os conceitos, né, do que ele entendia como devido, né, como a legitimidade para a cobrança do ICMS, para outras situações, para outras hipóteses, que são as 3 hipóteses mais comuns de importações de bens no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que nós fizemos para deixar isso claro. Tá? Essas foram as 3 situações mais comuns de importação que o STF acabou julgando e fixando conceitos naquele julgamento também. A primeira situação analisada é a da importação própria, e aqui o Supremo ponderou que é uma situação normalmente mais simples, né, que permite mais clareza na definição de qual Estado vai ser o responsável por cobrar o ICMS, porque o destinatário econômico e o jurídico da mercadoria eles se confundem, eles se coincidem. Tá? Então, aqui o Supremo entendeu que o ICMS vai ser devido ao Estado no qual tiver domicílio, né, ou estiver estabelecido o destinatário legal da operação. A gente sabe que muitas vezes essa definição não é tão fácil assim, mas foi esse o conceito que o STF fixou para a questão das importações próprias. Em seguida, quando a gente trata da importação por conta e ordem de terceiro, o Supremo trouxe ali uma conceituação de que, nesse caso, a trading ela é uma mera prestadora de serviço. Ela presta serviço para um contratante, né, que realiza, né, que ordena aquela operação, e a trade não emprega recursos nem realiza contrato de câmbio nessa operação. Foram essas as premissas que o Supremo considerou. Ao final, ele concluiu que, nessa segunda situação, o ICMS ele é devido para o Estado, no qual está domiciliada a parte contratante da prestação de serviço da trade, ou seja, né, o Estado domiciliado da empresa que contratou, né, o serviço de importação por conta e ordem da trade. E, por fim, nós temos a situação da importação por conta própria sob encomenda, né, importação por encomenda. Neste ponto, a premissa que o STF considerou, trazendo ali citações de doutrina, né, e de legislação, é de que, nesse caso, a trading ela se comporta como uma importadora direta da mercadoria. Ela assume o risco dessa importação na condição, né, de uma importadora direta, embora sob encomenda de um encomendante pré-determinado. E que, nesse caso, a trading utilizaria recursos próprios. Uma passagem de doutrina ali que o ministro Fachin cita, fala que sequer podem ser admitidos adiantamentos por parte do encomendante. E, ao final, ele conclui, nessa terceira hipótese, que o ICMS é devido ao Estado no qual esteja domiciliada a trading. Nós sabemos que esse entendimento, fixado pelo STF, ele vem na contramão do entendimento que alguns fiscos estaduais vinham manifestando a respeito, principalmente da importação por conta e ordem. Nós sabemos que muitos estados... Álvaro, só um comentário, fazendo um corte aí nessa última tese fixada, lembrando que, por conta dos maus contribuintes, todos os contribuintes acabam pagando, né? Você tem uma trading que tem capacidade econômica, que tem recursos, e ela é uma pessoa jurídica de verdade, e ela pedir adiantamentos por uma encomenda, de forma alguma descaracteriza essa pessoa jurídica como trading. Mas como a gente sabe que algumas empresas lançavam mão aí dessa figura de trading, mas não tinham capacidade econômica para sê-lo,
naturalmente, ela só operava com adiantamentos, então ela não tinha envergadura financeira nem econômica. E aí, por conta disso, né, dessas empresas que fingiam, entre aspas, ser tradings, na hora de fixar a tese, o ministro fala, olha, não há que se falar em qualquer pedido de adiantamento, mas é uma prática, acho que depois o Fabiano pode, ou a Gabriela esclarecer, é uma prática relativamente comum, né, de quem trabalha com encomendas, fazer um cronograma financeiro aí. Então, aí criou-se esse problema que você vai dar sequência na tua explicação. Só para dificultar um pouquinho para você. Perfeito, Pacheco. Não, então, como eu estava comentando, nós sabemos que esses conceitos fixados pelo STF, essas conclusões a que ele chegou, divergem da interpretação que alguns fiscos estaduais vinham fazendo, principalmente na situação 2, que é das importações por conta e ordem. Nós sabemos que muitos estados se manifestaram por soluções de consulta, né, por consultas fiscais, entendendo que nas importações por conta e ordem, em que o contratante da trading está num estado e a trading está em outro estado, o ICMS seria devido para o estado onde está estabelecida a trading. O Paraná, inclusive, é um dos estados que manifestou esse entendimento em soluções de consulta. Temos também Santa Catarina, Espírito Santo e outros que, por ter trades no seu território, manifestavam esse entendimento, né, de que o ICMS seria devido ali. Esse é um julgamento que foi, como eu mencionei, foi proferido em repercussão geral, é um julgamento do plenário do STF, é um julgamento que foi tomado por unanimidade. Então, naturalmente, a partir desse entendimento, que vai, né, ser aplicado para todas as instâncias do Poder Judiciário, é esperado que aconteça uma mudança de procedimento por parte dos estados, vão ter que se adequar a esse entendimento. Nós sabemos que existe o risco, existe o receio por parte de alguns contribuintes de que sejam revistos os procedimentos do passado, né, possivelmente com autuações fiscais, presença de ICMS. Eu não vou tratar disso agora, a gente pode aprofundar nas perguntas, né, caso surjam perguntas sobre esse assunto, mas sim, isso pode acontecer. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar que, durante muito tempo, esses contribuintes estiveram tutelados por entendimentos dos próprios fiscos, né, nesse sentido, e por conta de uma interpretação da própria Lei Candir, que foi declarada inconstitucional nessa parte, agora, com esse julgamento do STF do mês passado, né, de abril, mas que até então estava vigente e previa que o ICMS seria recolhido no estado onde tivesse a entrada física à mercadoria. Então, todos esses elementos nos quais os contribuintes se apoiavam, né, que protegiam a expectativa do contribuinte, eles não podem ser ignorados também. Por fim, só para mencionar que foram opostos embargos de declaração pela empresa envolvida nesse leading case, mas a nossa expectativa é que não mude a tese fixada nessas três situações, porque os embargos eles estão discutindo apenas a situação específica da empresa envolvida, do contribuinte. Ele não nos parece que esses embargos vão ter o alcance de mudar qualquer um desses conceitos que o STF fixou. Acho que a mensagem aí, né, Álvaro, é uma relativa tranquilidade com relação ao passado, né? Seria um absurdo aí você, por conta dessa decisão, né, nova, que muda entendimentos, aí, de fato, abrir um passivo, né, contra a própria possibilidade de programação, princípio da não surpresa, uma série de coisas que a gente pode alegar aí para tentar defender. Eu acho, particularmente, isso é um ponto de vista meu, pessoal, né, e não necessariamente da firma, mas acho que seria pouco provável aí que tivéssemos, exceto, talvez, aí, né, Álvaro, o Estado de São Paulo que possa... Perfeito, Pacheco. O Estado de São Paulo... Não tinha consulta, né? O Estado de São Paulo tinha consultas, mas defendendo o posicionamento, lógico que a gente já conhece que é o entendimento dele, né? Que quando o encomendante, vamos dizer assim, quando o contratante da trading está em São Paulo, pouco importa onde esteja a trading, né? O ICMS vai ser devido no Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo era o único que defendia, né, um dos únicos que defendia esse entendimento desde sempre, né? Existem, né, não entrei em detalhes, mas apenas para... no mesmo sentido do que você falou, né, Pacheco, de tranquilizar com relação ao passado, existem diversas normas, né, no nosso ordenamento que protegem essas expectativas, né, criadas a partir de observância da legislação, procedimentos reiterados da administração fazendária, entendimentos dos tribunais. Então, existem diversas normativas que tutelam, né, os contribuintes que estavam amparados nesses procedimentos, né? Seja porque aqui nós tínhamos uma legislação federal, a Lei Candir, que dispunha de forma clara, num determinado sentido, seja porque nós tínhamos comportamentos reiterados dos estados nesse mesmo sentido. E eu acho que o ponto fica também, né, Álvaro?
vamos olhar para o futuro, para as operações que vão acontecer, tentar seguir, observar essa definição que o STF deu, né? Esse enfoque, essa interpretação que ele está dando de como as operações devem ocorrer. Sim, aí vai naquilo que a Gabriele disse, no sentido de formatar a operação de cada empresa de uma maneira em que você consiga cumprir aí os requisitos, né? Mas sem, com isso, inviabilizar a operação. Eu queria ouvir, talvez, um pouquinho, Fabiano, você como operador logístico, aí, qual que é a tua visão sobre isso do ponto de vista pragmático, empresarial mesmo? O que significa esse movimento aí desses decretos e essa tentativa do Paraná de ficar um pouquinho mais, né, competitivo? Nós temos excelente relacionamento com o pessoal da Paraná, eu esqueci o nome da agência agora. Invest Paraná. Invest Paraná. E qual que é a tua visão sobre isso? Assim, desde que começou, desde o primeiro decreto foi no início de abril, né? Quando foi a primeira mudança foi no início de abril. A gente vem conversando com os empresários locais, muitas empresas que, como eu disse antes, já estão operando em Santa Catarina, e a reação é muito positiva. Todo mundo está aqui, se pudesse, voltaria para o Paraná, voltaria a importar por aqui. Aí, acho que todos esses temas que vocês abordaram são as dúvidas que ocorrem, né? A legitimidade do benefício, a questão para quais destinações se aplica o benefício, para insumo, para revenda, né? Existem várias dúvidas nesse momento. Do ponto de vista logístico, a principal questão para o paranaense é óbvio, né? O Paranaguá é o porto local, Curitiba é o porto local, então parece óbvio que faria todo sentido voltar para cá. O que é necessário se avaliar é que hoje em Santa Catarina um dos atrativos é logístico por conta da competitividade, da concorrência que existe entre os portos locais. Embora eles sejam menores, não tem como comparar os portos individualmente com o Paranaguá, que é uma potência em termos de exportação, uma potência em termos de movimentação de grãos. Os portos, por conta dessa concorrência, eles são muito competitivos em Santa Catarina. Então, a gente ouve muito falar com relação quando se compara a operação aqui lá, a armazenagem, que em Paranaguá ela é livre, 10 dias, enquanto que em Santa Catarina você tem a cobrança a partir do primeiro dia. Em contrapartida, em Paranaguá você tem taxas que às vezes não são cobradas em Santa Catarina. Então, é importante comparar, a partir de agora, tentar entender a parte fiscal, mas a análise da parte logística é fundamental para você ver se um não vai anular o outro, né? Se você ganhou na parte logística, mas ganhou na fiscal, mas perde na logística. Tanto é que hoje nós temos importadores, grandes empresas locais aqui em Curitiba, que levam suas cargas até Santa Catarina e trazem de volta aqui. Ou seja, essa distância não mata a operação hoje. Hoje o benefício fiscal é tão interessante que elas continuam aqui, usando o aeroporto de Santa Catarina, usando o porto de Santa Catarina e volta a mercadoria para cá, né? Então, eu acho que agora resta a gente acompanhar, acho que esse é o nosso papel, acompanhar a evolução e ver se essas empresas que são privadas no Paraná, né, vão acompanhar a evolução da parte fiscal, para que isso tenha que andar de mãos dadas, né? Com relação à mobilização que eu citei antes, o TCP está envolvido, né, nesse esforço aí de tentar tornar o Estado mais competitivo, e eu acho que vai ser fundamental eles continuarem junto com as empresas, participando desse movimento para ter condições logísticas também competitivas como a gente tem hoje em Santa Catarina e até Espírito Santo, por mais que seja um estado muito longe, né, com uma deficiência enorme logística, tem empresas que saíram de Curitiba e foram se instalar no Espírito Santo. Então, não é simples, não é um problema com um enfoque só, você tem vários enfoques, né? Agora é a hora de a gente começar a analisar essas complexidades aí. Eu acho que o papel da trade também é essa, né? Conseguir comparar as operações em lugares diferentes e ver onde que às vezes um item vai ser interessante continuar em Santa Catarina, talvez, e trazer parte para cá, aí vai ter que ver caso a caso, né? Exatamente, desculpa, exatamente esse o papel que a trading faz hoje, né? O que é a prestação de serviço que a trading faz? Nós justamente temos aí 20 anos de experiência
nesse planejamento, nesses estudos tributários, de a gente entender qual que é o perfil da empresa, qual é o perfil da venda dela, onde ela está localizada, e traçar aí a melhor estratégia logística, tributária, fiscal e trazer toda a legitimidade para essa operação, para que ela fique, entre aspas, tranquila com o planejamento tributário que ela escolheu para trabalhar. Então, eu acho que isso também vem num bom momento, esse posicionamento, essa confirmação do STF de que a operação da trading, ela entende-se que ela é 100% legal, desde que, né, a gente se atente a esse detalhe. Quem que é realmente o mandante da operação, no caso da conta e ordem, aonde ele está, é onde ele deve contribuir com o ICMS da importação. Então, eu acho que isso só vem a reforçar, né, é um ponto a mais que a gente já tinha esse cuidado antes de, por exemplo, trazer essa legitimidade através da solução de consulta, ou, enfim, e agora a gente traz esse posicionamento, essa confirmação, na verdade, né, que o STF, ele pensa dessa forma e a gente tem que, né, tem como trabalhar e é excelente esse pensamento dele. Legal. Eu estava olhando aqui a quantidade de participantes, temos 160 participantes, 1 hora depois já do início do evento. É um privilégio aqui, queria agradecer aos participantes, né? Nós aqui reunidos sem essa turma toda aí, ficamos meio sem objetivo. E dizer que me sinto assim, muito sortudo de ter uma equipe de feras em minha volta aí, né? O Fabiano, o Álvaro, o Teodoro, o Soara, o Elton, a Gabriele, para fazer um evento desses. Fica mais fácil tendo vocês aí. Eu acho que atingimos aqui uma quantidade de perguntas, né, Elton, razoável para a gente endereçar. Eu pediria que você se sentir à vontade aí, embora você não esteja formalmente no evento, né, foi convocado de última hora, mas se você tiver à vontade, eu passo a palavra a você para fazer essa curadoria aí, distribuir, ou se achar, pode respondê-las também, tá bom? Obrigado, Pacheco. Acho que boa tarde para todo mundo aí que está participando. Acho que o evento foi muito bom, tô adorando e vou tentar aqui direcionar algumas questões para vocês e responderem na medida em que elas chegaram. Vamos tentar manter a ordem de chegada aqui das perguntas, tá? E então, assim, a primeira pergunta que a gente teve foi se esse benefício dos decretos, né, paranaenses contemplam somente as empresas do regime normal, acredito aqui lucro presumido e lucro real, ou se contemplam também as empresas do Simples Nacional. E aí, gostaria de passar a palavra. Álvaro, pode pegar essa aí? Pego sim, Elton. Em relação ao decreto, que consta no decreto do Paraná Competitivo, nesse artigo 11, que fala da ampliação das atividades, ele não faz nenhuma restrição, ele não veda, né, que o pedido seja feito por empresas do Simples Nacional, não tem essa limitação. No entanto, tem alguns requisitos que têm que ser observados, um deles, que a gente vai aprofundar na sequência, né, Elton, é o investimento de R$360 mil no Estado, que é o investimento inicial para começar a operação e ter esse benefício concedido. Então, né, a princípio não existe uma vedação em relação à participação das empresas do Simples, só tem que avaliar, né, se isso seria vantajoso, porque as empresas do Simples já têm um regramento próprio e que já prevê um recolhimento do ICMS menor. Então, talvez essa questão até seja trazida pela Fazenda, né, de que seria incompatível a aplicação desse crédito presumido com o regime de apuração do Simples, que já é de aplicação de uma alíquota menor para o recolhimento do ICMS. Então, embora não tenha a vedação... E como ele é praticamente um contrato, né, entre o Estado e a empresa, e teremos aí um pipeline, provavelmente, de candidatos aí a esse regime, evidentemente que o Estado deve privilegiar, e eu não estou dizendo que isso está certo nem errado, mas deve privilegiar projetos que gerem mais emprego, que gerem, e a tendência é que essas empresas não estejam aí localizadas nesse regime de tributação. Vamos lá, Elton? Legal. A próxima pergunta é no seguinte sentido. É necessário obter uma inscrição estadual no Paraná para usufruir o benefício? Então, eu vou responder essa aqui. Acredito que
né, tem que ter uma inscrição estadual no Paraná, até porque para ter o benefício você precisa ter o Paraná competitivo, né? Você precisa mostrar esse investimento dentro do estado e, consequentemente, ter uma operação dentro do estado. E aí você vai precisar, então, de uma inscrição estadual aqui para ter esse benefício da forma como está. Acredito que isso eventualmente pode mudar, né, Gabriela, em relação quando for concedido para as tradings aí, né? Bom, como eles sempre falam que esse benefício, que o desenho que o Paraná fez é uma cola do benefício do Sul, que é o de Santa Catarina, em Santa Catarina é obrigatório você ter essa inscrição estadual. Ainda não tem nada claro na legislação aqui com relação ao Paraná competitivo, mas a gente imagina que a pessoa jurídica vai ter que ter sim. Sempre lembrando que, e eu acho que isso pode estar por trás da pergunta, né? Preciso ter uma inscrição estadual. Na qualidade de advogados aqui, a gente vê que a inscrição estadual pode estar representada do ponto de vista de instalações, desde um caixote de maçã, numa sala, num endereço que não tem nada, até um grande centro, né, de distribuição logística, por exemplo. Então, eu acho que a resposta é preciso ter inscrição estadual? Sim, deve ter inscrição. E, mais do que isso, devemos verificar aí que tipo de estabelecimento revestiria essa inscrição estadual com o grau de legalidade que precisa para você atrair, capturar, né, esse benefício. Para isso estamos nós aqui para avaliar cada caso e também não tem fórmula correta. Só funciona se eu tiver um grande centro de distribuição? Não necessariamente. Eu quero fazer uma instalação um pouco mais enxuta, por assim dizer. Aí vai depender, naturalmente, aí tanto da realidade da operação quanto do apetite para risco do determinado grupo empresarial que for tomar essa medida. Elton? Beleza. Vamos então para a próxima. No seguinte sentido, as transferências para as filiais em outros estados estão abrangidas pelo diferimento da importação? Vou passar a palavra para a Suara aqui, a nossa especialista em ICMS aqui no escritório de Curitiba, né, para que ela possa comentar aí sobre essa pergunta aí. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, a gente analisando o decreto ele prevê o crédito presumido na operação de revenda. Não tem uma disposição específica em relação à operação de transferência. A gente acredita que seria possível, no momento da negociação com a Invest Paraná, no momento de pedir o termo de acordo, a adesão ao programa Paraná Competitivo, analisar a possibilidade de incluir essa operação. Mas se nós analisarmos especificamente o decreto, ou a literalidade do decreto, ele fala em revenda. Legal, e tem que tomar cuidado que é o seguinte, né? O diferimento é do ICMS da importação, né? E o que a gente está falando é o crédito presumido na revenda, né? Então, são dois momentos diferentes, dois fatos geradores do ICMS diferentes. Então, quando a gente fala especificamente de diferimento, a gente só está falando do ICMS do desembaraço aduaneiro, né? Esses benefícios do Paraná não trouxeram diferimento na saída desses dois decretos, né? O que eles trouxeram foram crédito presumido para revenda, certo? Isso aí. Bom, vamos lá. Seguindo, a gente tem mais uma pergunta no seguinte sentido. O valor de 365 mil, né, acho que 360 mil, para o investimento na importação a ser deferido pelo Invest Paraná, seria o valor FOB da mercadoria mais impostos? É isso? Quer comentar aí, Fabiano? Eu mexi a cabeça, você viu. Eu vi, você já estava respondendo, então... Não, me corrija se eu estiver errado, vocês são especialistas, mas eu entendo que o cronograma de investimento seria no Estado, não é o valor importado. Eu acho que no pleito você precisa demonstrar onde você vai investir, se eu não me engano são 24 meses antes do pleito e até 24 meses depois, mas seria em ativos, né? Não na mercadoria importada em si. Não, eu acho que talvez a pergunta seja porque em Santa Catarina eles avaliam pelo volume movimentado, são 10 milhões de reais no primeiro ano. Acho que talvez seja por isso a pergunta. Aqui,
pelo que eu entendo, nesse momento a regra está diferente. Perfeito, Fabiano. Só para acrescentar, essa definição está no artigo 4º do decreto do Paraná Competitivo. Ele fala que, para efeitos daquele decreto, né, daquele programa, considera-se investimento a soma dos valores gastos na execução do projeto e na aquisição de bens ativos imobilizados. Então, ele elenca ali algumas despesas que ele vai considerar, como terreno, edificação, máquina, aparelho, equipamento, enfim. Mas é exatamente isso que você falou. O investimento aqui ele não é fluxo de importação, ele é investimento no ativo imobilizado mesmo, no empreendimento econômico que vai ser contemplado pelo benefício fiscal. Beleza. Seguindo a próxima, a gente tem um chamado aqui, Teodoro. Então, ela é direcionada para você e no seguinte sentido, um pouquinho mais as informações sobre a questão legal de como contabilizar o crédito presumido, né, do CMS. E acredito que o reflexo no imposto de renda na contribuição social. Tá bom. Vamos lá. O crédito presumido do CMS, então, ele vai consistir em um crédito no resultado, né? Uma receita no resultado. Tem empresas que contabilizam conta específica de receita, tem empresas que contabilizam como redutora de custo, aí a avaliar. E quando encerrou o exercício, vai transferir isso para dentro do patrimônio líquido, resultado do lucro do período. A parcela do crédito presumido, do valor do crédito presumido que estava registrada no resultado e que foi excluída para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, ela tem que ficar segregada dentro do patrimônio líquido em uma conta de reserva para incentivos fiscais, separada da conta de reserva de lucros. É esse o tratamento que tem que ser dado com base na Lei Complementar 160 e na legislação do imposto de renda para que ele seja tratado como subvenção para investimento. Caso distribua-se o lucro e opte por distribuir essa conta que está, os valores segregados na conta de reserva, deveria tributar, adicionar, levar a tributação esse valor pelo imposto de renda. E aí que a gente entra na outra discussão lá da tese para não precisar manter esse valor ad eterno nessa conta de reserva, né? Acho que era isso. Aqui nós vamos ter dois tipos, basicamente, de empresas. Aqueles cuja distribuição de lucros é parte do cotidiano da empresa, normalmente multinacionais, por exemplo, aí é um planejamento que você não adianta você fazer, né? Você tem que buscar judicialmente, talvez, a não necessidade, a desnecessidade de construção de reserva. E alguns grupos aí, talvez talvez grupos familiares, independentemente do tamanho, que possam trabalhar com esses valores presos dentro dessa reserva do patrimônio líquido e que, ao longo de um ciclo de alguns anos, conseguem, por outra forma, fazer essa distribuição. E aí não precisariam recorrer necessariamente ao judiciário. Beleza, vamos seguir. Só por uma questão de ordem, Pacheco, a gente tem várias perguntas já. Né? Como que está o horário para a gente ir seguindo? Olha, aqui? nós avançamos aqui, Elton, nós ainda temos 150 pessoas assistindo. Mais uma vez, obrigado à audiência aí. Nós avançamos 5 minutos. Eu proponho que a gente gaste aí mais uns 10, 15 minutos, se todos puderem, naturalmente, eu acabei não perguntando isso. Podemos seguir mais um pouquinho, tentar cobrir mais 2 ou 3 perguntas e aí a gente encerra e as que não forem respondidas, a gente vai fazer questão de localizá-los aí onde vocês estiverem para tentar endereçar algum tipo de resposta. Tá. Eu vou, então, tentar dar uma selecionada aqui, algumas coisas diferentes. Então, existe prazo para enviar o pleito? Né? Pergunta motivada pela seguinte razão: quanto tempo demora para abrir uma empresa e legalizar a inscrição estadual nesse estado? Alguém quer? Vamos lá. Não existe prazo na legislação para que seja apresentado o pleito. Né? O benefício está lá, está previsto no decreto, e em qualquer momento a empresa pode submeter o pedido para a Invest Paraná e para a Secretaria de Fazenda. Lógico, pode haver nesse meio do caminho aí algumas alterações no decreto, enfim. Hoje a legislação como ela está, não tem esse prazo. Acho que questão de tempo para abrir uma pessoa jurídica aqui, se instalar no território do paranaense, acho que não deve ser nada muito difícil. Acho que a parte que pode demorar um pouquinho mais é se instalar no estado, né?
Aí eu acho que vai de cada empresa, de quanto investimento vai fazer, pretende fazer, como se instalar, vai alugar um barracão, vai construir, enfim, acho que é de cada empresa. Acho que tempo de construção de uma pessoa jurídica não deve ser problema nesse caso, né? Parte legal e de simulação de cenários, bem como de análise logística, eu vou dizer que se vocês estiverem com as pessoas certas, vocês não devem encontrar muita dificuldade. Acho que essa pergunta, né, Elton, ela parte de uma preocupação parecida com aquelas que tem, por exemplo, no caso de parcelamento, né? Quando vem uma lei de parcelamento, ela prevê um prazo para o contribuinte aderir àquele regime, né? Nesse caso, não existe, né? O decreto ele prevê o benefício fiscal na hipótese de enquadramento e não existe um prazo, pelo menos na redação atual do decreto, para que seja feito esse pedido. Eu vi que tem algumas outras perguntas aqui sobre o investimento de 360 mil e o pessoal colocou que eu acho que não tinha, talvez, entendido um pouco da resposta, e eu vou tentar fazer essa resposta, e Soara me ajude aí. Um dos requisitos para usufruir esse benefício é que ocorra um investimento dentro do Estado do Paraná, e esse investimento não é importação de mercadoria que você vai fazer no dia a dia para revenda. Esse investimento é investimento em ativo imobilizado, por exemplo, investimento em máquinas e equipamentos, ou seja, trazer a operação para o Estado do Paraná e trazer a arrecadação para o Estado do Paraná, né? E, consequentemente, por trazer a arrecadação para o Estado do Paraná, ele vai te conceder esse benefício do diferimento do crédito presumido na revenda. Eu acho que, em linhas gerais, é isso, né, Soara? É isso mesmo, e até complementando o que o Teodoro falou, na análise da adesão ao programa, o Estado do Paraná vai considerar 3 pilares, que seriam a questão do desenvolvimento regional, a geração de emprego, e o aumento também da arrecadação. Então, o investimento de 360 mil, sim, seria em ativos aqui no Estado. Então, tá. Pacheco, vou endereçar uma para você diretamente aí, tá? A Sandy parabenizou. Eu estou como moderador aqui, você não me desafia, mas eu vou topar. Essa você vai entender. Ela parabenizou pelo evento, obrigado, Sandy, e ela perguntou como podemos informar melhor sobre o início do projeto, se a Gaia vai dar essa assessoria, né, ou se a gente vai entrar em contato direto com o Invest Paraná. O trabalho jurídico nessa questão de obtenção de termos de acordo, de protocolos com o Estado, seja com o Estado, com a autoridade estadual, municipal ou federal, é um tema um pouco melindroso, né? Eu acho que você tem que ter um assessor jurídico sério, né? E nós fazemos isso, obviamente, a gente acompanha desde o início com os contatos com os representantes do governo e tal, ajudamos na formatação desse plano de negócio, né? Do ponto de vista jurídico, e acho que é fundamental você sempre se apresentar um escritório que tenha, vamos dizer assim, nós não somos os únicos, obviamente, que tenha uma reputação, porque existe uma zona cinzenta aí nessa questão de benefícios e relacionamento com o Estado, e nós estamos vivendo tempos aí onde as empresas precisam se submeter a programas de compliance, a questões de código de conduta, né? Então, eu acho que sempre que você tiver acompanhado aí de um assessor jurídico que tenha uma boa reputação, né, fazendo um trabalho sério, nós fazemos isso e, naturalmente, você vai precisar aí das outras pontas dessa equação, um bom operador logístico, alguém que faça essa assessoria aduaneira. A gente procurou aqui unir esses elementos, por quê? Porque o escritório da advocacia, o advogado não é um importador, ele não é uma trade, né? A gente domina a parte jurídica disso, mas é importante que vocês tenham também aqueles parceiros que estão no dia a dia, importando e exportando o tempo todo, 24 horas por dia, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, acho que a resposta é sim, nós damos essa assessoria dentro desses limites aí de legalidade que a gente encontra. Legal. Tem uma pergunta aqui que é um pouco diferente das demais e eu acho que é importante esclarecer. No caso da empresa não optar pelo novo benefício, o benefício atual continuará valendo 6% na entrada? Soara, quer responder essa? Sim, posso responder. Nós acreditamos que sim, tá? Até porque
essa legislação que prevê o pagamento de 6% na operação de importação de mercadoria para revenda não foi revogada. E os benefícios trazidos pelo Programa Paraná Competitivo exigem requisitos diferentes, específicos, que o pagamento dos 6% não exige. Então, o que nos parece é que, para os melhores benefícios, que são aqueles trazidos pelo Paraná Competitivo, a empresa vai ter que preencher todos aqueles requisitos exigidos pelos novos decretos para conseguir fazer a adesão. Para pagar os 6%, e aí também não tem crédito presumido na operação de saída, os requisitos são muito mais simples, né? São menores, não exige adesão a nenhum programa específico. E aí, pelo menos até o momento, não foram revogados, acreditamos que eles vão continuar valendo, sim. Eu acho que eu poderia talvez só completar também, eu acho que é uma curiosidade, né? O benefício que o Paraná Competitivo trouxe agora, ele fala muito em incremento de arrecadação, ou seja, a ampliação da arrecadação. Então, digamos que a gente está falando de um paranaense que já utiliza esse benefício, que a base de cálculo é reduzida, né? E aí passa a se pagar 6% na importação. Ele vai poder pleitear também o Paraná Competitivo, eu acho que um não anula o outro, porque esse Paraná Competitivo ele é o incremental, né? O que ele conseguir incrementar de arrecadação em cima dos últimos 12 meses é o que ele vai poder aplicar o novo benefício, né? Então, eu acho que eles são complementares, de certa forma. Não, eles não são necessários um ao outro, mas quem já está aqui, eu acho que vai continuar com um e, até certo ponto, e depois ele passa para o próximo, né? Não sei se querem comentar sobre isso. Desculpa. Pode? Pode. Não, eu ia fazer mais uma pergunta aqui, Pacheco. Eu ia pedir isso. Vamos fazer a última resposta. E já avançamos aqui 15 minutos no cronograma. A gente sabe que o tempo é curto e isso não foi absolutamente imprevisto, né? Mas eu acho que é melhor assim, e a gente, na sequência, deve procurá-los aí com as respostas que não foram dadas aqui no nosso bate-papo. Então, é o turno. A pergunta é o seguinte: a similaridade é analisada quanto a outros produtos importados, comercializados ou produzidos no Paraná? Teodoro? Elton, eu acho que vamos fazer uma dobradinha, eu e o Teodoro. Tá? O primeiro esclarecimento que eu queria fazer com relação a essa pergunta é que existem duas similaridades previstas no decreto. Tá? Existe uma primeira parte em que o decreto fala, né, que nas saídas internas, sem similar nacional, e aí ele fala em similar nacional, vai ser concedido um benefício tributário maior, um crédito presumido maior, de forma que a carga efetiva da operação saia com 2,5%. Então, nesse ponto, nessa questão, o decreto fala em similaridade nacional. Agora, quando ele fala em similaridade estadual, é para prever as hipóteses em que o crédito não vai ser concedido. Então, ele fala que o crédito presumido ele não vai ser concedido nas hipóteses em que houver, em que aquele bem importado para revenda tiver produção similar no estado do Paraná. E aí que ele regionaliza essa similaridade. Eu vou passar para o Teodoro, né, que fez contato com a Agência do Paraná em Desenvolvimento, para ver como que vai funcionar essa verificação, essa certificação de similaridade no estado. Né? Acho que o intuito aqui é preservar a indústria paranaense, né, nessa análise. E cabe ao contribuinte aí se preparar e demonstrar para a Invest Paraná que ela vai fazer essa análise prévia, se existe ou não similar sendo produzido no estado. Então, às vezes existe, mas não é bem o que está sendo importado, e vai caber à própria empresa a explicar e demonstrar isso para pleitear o benefício. O objetivo aqui, de novo, é preservar a indústria paranaense. Só para ilustrar, pessoal, conceito de similaridade, muitas vezes são discussões até de engenharia mesmo. É importante que nesse projeto que vocês vão apresentar, vocês tenham todo o racional que mostra por A mais B por que aquilo que aparenta ser similar não é.
nós tivemos um caso famoso onde a gente conseguiu a classificação fiscal de bobinas de aço como peça de carro. A bobina, não depois que a chapa é cortada e é estampada. A bobina já era peça de carro. Por quê? Porque foi feito um trabalho de engenharia, foi chamado INT na época, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, e ele achou que por aquelas particularidades, né, você podia dizer que aquilo era uma peça de carro, embora intuitivamente, quando a gente olha para uma bobina de aço, a gente sabe que aquilo não é uma peça de carro. Então, é similar ou não é similar, depende também desse trabalho, e aí, de novo, né, acho que tendo parceiros, prestadores de serviço com essa visão empresarial também, né, não só a parte teórica, é fundamental. Então, eu diria que o desafio é justamente você mostrar que não é similar àquilo que intuitivamente possa parecer sê-lo. Vou passar a palavra para o Fabiano. Fabiano, se quiser dar o teu fecho aí, pode falar, lógico, não temos limite de tempo, mas passar a palavra para você e depois vamos fazer o encerramento. Perfeito, obrigado, Pacheco. Não, só sobre a gente não consegue ver a razão por trás da pergunta, né? Mas com relação à similaridade, eu acho que até agora os pleitos correntes no Paraná eram sobre NCMs específicas. Então, a empresa ia lá, apresentava suas NCMs e o Estado concedia para aquelas NCMs. Resta saber agora se o Estado vai mudar a forma de tratar isso, e talvez, o que a gente vem conversando, discutindo, talvez seja por importador e não por NCM. É bem mais racional se fosse por importador, se você abre mais possibilidades, né? Se o Paraná pretende realmente competir com Santa Catarina, não faz sentido limitar por NCM. Eu acho que essa discussão de similaridade tem que ser vista dentro desse contexto, porque se você quer entrar para o jogo é a importação total, sem queda de arrecadação. Perfeito. Independente Claro, tem a proteção da indústria local, mas tem que ter um pouco mais de liberdade. Do contrário, cada NCM que você quiser importar, você vai ter que submeter a análise do corpo técnico. Isso, no mundo real, é inviável, né? Então, acho que tem que ser analisado isso também. Gente, obrigado pelo convite. A gente continua à disposição. Parabéns pelo evento. Acho que o número de participantes demonstra o interesse. Eu acho que a gente pode estar presenciando aí um divisor de águas no estado. Se bem encaminhado, né, o Paraná pode entrar para um dos estados mais competitivos do Brasil. A gente espera que os empresários, as empresas, as indústrias que estão nos assistindo aí possam buscar informação para juntos pressionar o governo a tornar o benefício mais eficaz. Obrigado pelo convite. Legal, então aproveito para agradecer também a Soara, o Elton, o Álvaro, o Gabriele, Teodoro, principalmente vocês aí que estão conosco esse tempo todo, né? Ainda temos 130 participantes. Agradecer em nome do escritório, em nome da Conecta, em nome da ES Logistics, pelo patrocínio, pela divulgação também. Estamos à disposição de vocês. Vamos tentar localizar cada uma das perguntas ali e não deixar ninguém sem resposta, mas se por um acaso somos humanos, podemos falhar, vocês têm toda a liberdade de nos abordar também. Isso está dentro do evento, não será cobrado. Mais uma vez, fiquem bem, boa tarde a todos. Encerrado o evento. Fiquem com Deus.